Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois, saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. Eu nunca vi na terra do Egito, em toda a minha vida, tamanha fealdade. E as vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias e raquíticas como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo muito boas e cheias de grãos, granadas, belas e formosas, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. José, a todo momento, em foco total atenção, mas em paralelo também, total foco em oração e meditação. Ó Deus Altíssimo, poderoso Deus, Deus dos meus pais, dá a mim a orientação correta para essa interpretação. Peço a sua graça, ó Altíssimo. A todo momento, em constante oração, José estava. Então, ao escutar atentamente, com todo o foco de atenção e atenção focada, mas também em estado de oração, José disse ao faraó: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. São sonhos com sentido econômico. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das vacas bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. Ciclos de secas rigorosas sobrevirão à terra do Egito. A agricultura definhará, por consequência, a pecuária também definhará. É exatamente como eu disse, faraó, é exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em toda a terra do Egito. Ciclo de prosperidade e de desenvolvimento econômico. Depois virão 7 anos de fome muito rigorosa. E a fome será tão terrível que ninguém se lembrará do tempo em que houve muito alimento na terra do Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus se apressa e resolveu fazer isso imediatamente, e vai fazer logo. E José continuou: portanto,
será bom que o Senhor, ó Faraó, ó Rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome na terra do Egito, e o povo não morrerá de fome. José, a todo momento em constante oração, intuiu sobre a descentralização de poderes administrativos. Daí termos a necessidade de apelar para o estudo do direito constitucional. Lerei um pequeno trecho deste magnífico livro, Curso de Direito Constitucional, do autor Silvio Mota, Teoria, Jurisprudência e Questões, editorial Gin Método. Percebam só como José intuiu que o Egito, até então, na mão do faraó, praticava a concepção de Estado unitário. Todos os poderes superconcentrados na mão do faraó. Daí José pensou, ora, é preciso desconcentrar e descentralizar poderes administrativos. O país precisa ser dividido em governos locais. Percebam só, formas de Estado. Forma de Estado é um conceito relativo ao modo como se estrutura o exercício do poder político no território do Estado. Se existe apenas um centro de poder político no Estado, estamos perante o Estado unitário. Se o Estado se organiza mantendo uma centralização política, jurisdicional e legislativa, mas permitindo que regiões possuam autonomia administrativa em maior ou menor grau, teremos um Estado regional. Ora, tem muitos poderes superconcentrados na mão do faraó. É preciso migrar do Estado unitário para o Estado regional. Retornando ao texto.